Passei o dia inteiro treinando. Hatchaku-sama, Hatchaku-sama. Bom, gente, vamos ver se agora sai. No vídeo de hoje vim trazer uma lenda japonesa chamada Hatchaku-sama. Ela sequestra crianças. Ela é enorme, tem assim 2 metros de altura e sequestra crianças. É, uma Nazaré Tedesco japonesa? Não sei. Então assim, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje eu vim trazer essa lenda, essa história da Hatchaku. Ih, gente, acabei de treinar e saiu errado. Olha, um nomezinho que pra mim tá sendo difícil. Eu pedi pra um amigo meu japonês me ensinar. Ele mandou pra mim o áudio de como que fala. Eu fiquei treinando e mesmo assim tá saindo errado. Hatchaku-sama. A lenda japonesa da mulher alta que rapta crianças. Bom, vamos ver se agora eu consigo falar. Eu vou trazer a lenda e um conto sobre essa lenda. Também vou deixar um link na descrição para você ir lá e conferir esse conto, porque não fui eu que escrevi. Então, assim, tem que deixar quem foi que escreveu. Então, tá tudo aí. Falou? Os japoneses têm em sua cultura muitas lendas que são de dar medo até em quem não acredita, ou até mesmo quem se acha o mais corajoso do mundo. Sobre essa famosa lenda japonesa, existe uma história contada por um jovem de aproximadamente 18 ou 20 anos, onde ele narra a sua própria experiência ao se deparar com este ser quando tinha apenas 8 anos de idade. Observação, gente. Trata-se da lenda de uma mulher de 8 metros de altura. Eu disse 2 metros? Não, são 8 metros de altura. Porém, o termo chaku ou shaku refere-se a uma unidade de medida que é usada na Ásia Oriental com um comprimento aproximado de um pé, cerca de 11,93 polegadas. Ou seja, é uma lenda de uma mulher de aproximadamente 2,5 metros e não de 8 metros como é divulgado. Então assim, é meio confuso, né? 2 metros ou é 5 metros, né? Então assim, Shaku pés, Hashi 8, Sama senhora, 8 pés de altura, são aproximadamente 2,5 metros. Então vamos lá, a lenda da Hatchaku-sama. Então, gente, agora eu vou ler a história deste menino, tá? Ele tinha 8 anos quando isso aconteceu. Ele tá contando este relato com 18 anos. Meus avós moravam no Japão. Todo ano, todo verão, meus pais me levavam lá durante as férias para visitá-los. Eles moravam em uma pequena aldeia e tinham um grande quintal. Eu adorava ir brincar durante o verão. Assim que chegávamos, meus avós sempre me recebiam de braços abertos. Eu era o único neto deles. Gente, eu tô com um pouquinho de falta de ar, porque eu tô um pouquinho resfriada, então me desculpe se eu estiver ofegando. Vou trazer o microfone aqui mais perto para não ficar tão baixo. A minha voz já é baixa, então quando eu não tô bem, né, já foi, né? Então ele tá contando que os avós, ele ia todo verão pra casa dos avós e que os avós mimavam muito ele. E a última vez que ele os viu foi no verão, quando ele tinha 8 anos. Como de costume, meus pais reservavam um voo para o Japão e dirigimos do aeroporto para a casa dos meus pais. Eles ficaram maravilhados em me ver e tinham muitos presentinhos para me dar. Meus pais, algum tempo sozinho, então depois de alguns dias, eles fizeram uma viagem para outra parte do Japão. Os pais dele queriam ficar um pouquinho sozinhos, né?
ter um momento íntimo entre os pais, então deixaram o menino com o avô, né, e foram, né, viajar. Então assim, ele continua contando esse relato, né, que um dia ele estava brincando no quintal. Então eu vou ler, né, quando eu falar é o menino, tá, que tá contando. Um dia eu estava brincando no quintal, meus avós estavam dentro de casa. Foi um dia quente de verão. Eu estava deitado na grama para descansar. Olhei para as nuvens, apreciei a sensação dos raios suaves do sol e da brisa suave. Quando estava para me levantar, ouvi um estranho som. Eu não sabia de onde vinha. E eu não sabia o que era, difícil de saber de onde vinha. Parecia quase como se alguém estivesse fazendo esse barulho. Como se alguém estivesse apenas dizendo repetidamente e com uma voz profunda e masculina. Eu estava olhando em volta procurando a origem do barulho quando de repente notei com algo no topo das sebes das alturas que cercavam o quintal. Era um chapéu de palha. Ele não estava em cima da cerca, estava atrás dela, e era de lá que vinha o som. E continuou, o barulho foi ficando mais alto. Então o chapéu começou a se mover como se alguém estivesse usando. O chapéu parou em uma pequena abertura na cerca viva e pude ver um rosto espiando por ela. Era uma mulher, mas as sebes eram altas, quase 2 metros de altura. Fiquei surpreso com a altura da mulher e me perguntei se ela estava usando pernas de pau ou algum tipo de salto alto, né? Aliás, salto alto enorme. E o barulho estranho desapareceu com ela sumindo ao longe. Perplexo, levantei-me e voltei correndo para dentro de casa. Meus avós estavam na cozinha tomando chá. Sentei-me à mesa e, passado algum tempo, contei a eles o que eu tinha visto. Eles não estavam prestando atenção em mim, até que mencionei aquele som distinto. Pó, 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 pó. Assim que eu disse isso, os dois congelaram. De repente, os olhos da vovó se arregalaram e ela cobriu a boca com a mão. O rosto do vovô ficou muito sério e ele me agarrou pelo braço. Isso é muito importante, disse ele com uma voz intensa. Você deve nos dizer exatamente qual era a altura dela. E ele respondeu: tão alta quanto a cerca viva do jardim. Respondi, começando a ficar com medo. Imagina o medo. Imagina o medo de todos ali naquele momento. Naquele momento, meu avô me bombardeou com muitas perguntas, assim: onde ela estava? Quando isso aconteceu? O que foi que você fez? Ela viu você? E ele foi ali bombardeando todas aquelas perguntas. Tentei responder a todas as suas perguntas melhor do que eu pude. De repente, ele correu para o corredor e fez uma ligação. Eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Eu olhei para minha avó e ela estava tremendo. Vovô voltou para a sala e falou com a minha avó. Tenho que sair agora, disse ele. Você fica aqui com a criança. Não tire os olhos dele nem por um segundo. Eu agora estou muito curiosa para saber para onde o avô vai enquanto deixa a vovó com a criança. E ele diz assim: o que está acontecendo, vovô? Perguntei choroso. Ele olhou para mim com uma expressão triste nos olhos e disse: Hatshepsut estava atrás de você. Com isso, ele saiu correndo, entrou na caminhonete e foi embora. Virei-me para minha avó e perguntei com cautela: quem é Hatshepsut? Não se preocupe, respondeu ela com a voz trema. O vovô vai resolver. Não há necessidade para se preocupar. Enquanto estávamos sentados, nervosos na cozinha,
Esperando meu avô voltar, ela explicou o que estava acontecendo. Ela me disse que havia uma coisa perigosa que assombrava a área. Eles usam chamar de Hatshepsut-sama. Significa senhora de 8 pés de altura. Tem a aparência de uma mulher extremamente alta e faz um som como pó, pó, pó. Gente, é uma galinha gigante. Com uma voz profunda e masculina. Às vezes um pouco diferente, dependendo de quem vê. Algumas dizem que se parece com uma velha batida de kimono. E outros dizem que é uma menina com uma mortalha funerária branca. Uma coisa que nunca muda é que a sua altura e o som que ela faz. O som de pó, pó, pó. A última vez que apareceu foi há 15 anos. Minha avó disse que qualquer pessoa que visse Hatshepsut-sama estava destinada a morrer em poucos dias. Tudo parecia doido, eu não tinha certeza em que acreditar. Quando o vovô voltou, havia uma velha com ele. Ela se apresentou como Kassan e me entregou um pequeno pedaço de pergaminho amassado, dizendo: aqui, pegue isso e segure. Então, ela e o vovô subiram para fazer alguma coisa. Fiquei sozinho na cozinha com a minha avó. Novamente, eu precisava ir ao banheiro. Vovó me seguiu até lá e não me deixou fechar a porta. Eu estava começando a ficar realmente assustado com tudo aquilo. Mas agora que ele está começando a ficar assustado, eu tô assustado desde o começo, quando ele viu aquela coisa enorme, esquisita. Como que só agora que ele tá se assustando? Tá dando uma de esperto. Depois de um tempo, vovô e Kassan me levaram para cima, para o meu quarto. As janelas estavam cobertas de jornal e muitas runas antigas haviam sido escritas nelas. Havia também pequenas tigelas de sal em todos os 4 cantos da sala. Em uma pequena figura de Buda, colocada no centro da sala, em cima de uma caixa de madeira, havia também um balde azul brilhante. Para que serve o balde? Eu perguntei. Isso é para você fazer as suas necessidades, respondeu vovô. Kassan me sentou na cama e disse: em breve o sol estará se pondo, então ouça com atenção. Você deve ficar nesse quarto até amanhã de manhã. Não deve sair em nenhuma circunstância até as 7 horas da manhã de amanhã. Sua avó e seu avô não vão falar com você até lá. Lembre-se, não saia daqui por nenhum motivo. Vou deixar seus pais saberem o que está acontecendo. Ela falou comigo em um tom tão grave que tudo que eu pude fazer foi acenar calmamente com a cabeça. Então ele obedeceu, né? É melhor obedecer, né? E você tem que seguir as instruções de Kassan ao pé da letra, disse o vovô. Nunca largue o pergaminho que ela lhe deu. E se alguma coisa acontecer, ore a Buda. Certifique-se de trancar essa porta quando sairmos. Eles saíram para o corredor e depois de me despedir deles, fechei a porta do quarto e tranquei. Liguei a TV, tentei assistir TV, mas eu estava tão nervoso que eu comecei a me sentir mal do estômago. Vovó tinha deixado alguns lanches e bolinhos de arroz para mim, mas eu não conseguia comê-los. Eu me senti como se eu estivesse numa prisão. Então eu comecei a ficar muito deprimida e com medo. Deitei na cama e esperei. Antes que eu percebesse, já estava dormindo. Quando era um pouco mais de 1 da manhã, de repente, percebi que algo estava batendo na janela. Assim. Senti o sangue parando no meu rosto e o meu coração deu um pulo. Eu tentei desesperadamente me acalmar, dizendo a mim mesmo que era apenas o vento pregando alguma peça ou talvez os galhos de uma árvore. Aumentei o volume da TV para abafar o barulho das batidas. Eventualmente, ele parou completamente. Foi quando o vovô me chamou. Você está bem aí? Ele perguntou. Se você está com medo, não precisa ficar aí sozinho. Posso entrar e fazer companhia. Mas a gente lembra que a regra não era essa. Eu sorri e corri para abrir a porta, mas então parei no meio do caminho. Meu corpo todo se arrepiou. Parecia a voz do vovô, mas de alguma forma era diferente. Eu não sabia o que era, mas eu simplesmente sabia que estava
Soava diferente a voz do vovô. O que você está fazendo? Perguntou o vovô. Você pode abrir a porta agora. Olhei para a minha esquerda e um arrepio percorreu a minha espinha. O sal das tigelas estavam lentamente ficando preto. Afastei-me da porta, meu corpo todo tremia e tremia de medo. Caí de joelho na frente da estátua de Buda e segurei o pedaço de pergaminho com força na minha mão e comecei a orar desesperadamente por ajuda. Por favor, salve-me de Hashishaku-sama. Hashishaku-sama, eu lamentava. Então eu ouvi uma voz do lado de fora da porta dizendo: pó, 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 pó. As batidas da janela começaram novamente. Fui dominando pelo medo e agachei-me diante da estátua, meio chorando e meio orando pelo resto da noite. Eu senti que nunca iria acabar, mas eventualmente já era de manhã. O sal em todas as 4 tigelas era escuro como breu. Eu verifiquei meu relógio. Eram 7h30. Eu cuidadosamente abri a porta. Vovó e Kassan estavam do lado de fora, esperando por mim. Quando viram meu rosto, vovó começou a chorar. Estou tão feliz por você estar vivo, disse ela. Eu desci as escadas e fiquei surpresa ao ver meu pai e minha mãe sentados na cozinha. O vovô entrou e disse: depressa, precisamos ir. Fomos até a porta da frente. Havia uma grande van preta esperando na garagem. Vários homens da vila estavam parados ao redor, sussurrando para mim: esse é o menino, é ele, olha lá. Acho que a já tava querendo pegar ele, olha lá, você viu? A van era de 9 lugares e eles me colocaram no meio, cercado por 8 homens. Kassan estava no banco de motorista. O banco à minha esquerda, o homem à minha esquerda, olhou para mim e disse: você se meteu em um problema e tanto. Eu sei que você está preocupado. Mantenha a cabeça baixa e os olhos fechados. Não podemos ver, mas você pode. Não abra os olhos até que tenhamos tirado você daqui em total segurança. Vovô dirigia na frente e o carro do meu pai estava atrás. Quando todos estavam prontos, nosso pequeno comboio começou a se mover. Estávamos indo bem devagar, cerca de 20 quilômetros, ou talvez menos. Depois de um tempo, Kassan disse: é aqui que fica difícil. Começou a murmurar uma oração baixinho. Gente, se é aqui que fica difícil, depois de tudo isso, é aqui que fica difícil. Porque foi aí que ele ouviu aquela voz. Pó, 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 pó. E foi ficando cada vez mais intenso. Ele diz assim: eu agarrei o pergaminho que Kassan tinha me dado com força na minha mão. Mantive minha cabeça baixa, mas olhei para fora. E eu vi um vestido branco esvoaçando com a brisa. Estava se movendo junto com a van. Era ela, a Hashishaku-sama. Ela estava do lado de fora da janela, mas estava nos acompanhando. Então, de repente, ela se abaixou e olhou para dentro da van. Não! Eu suspirei. O homem do meu lado gritou: feche os olhos! Eu imediatamente fechei os olhos o mais forte que eu pude. Então batidas no carro começaram. A voz foi ficando cada vez mais alta. Pó, 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 pó. Muitas batidas nas janelas ao nosso redor. Todos os homens na van estavam assustados e nervosos, murmurando nervosamente para si mesmos. Eles não podiam mais vê-la e não podiam mais ouvir a sua voz, mas podiam ouvi-la batendo nas janelas. Kassan começou a orar cada vez mais alto, até quase gritar. A tensão estava na van, era insuportável. Depois de um tempo, as batidas pararam e a voz desapareceu. Kassan olhou para nós e disse: acho que agora estamos seguros. Todos os homens ao meu redor deram um suspiro. A van parou ao lado da estrada e os homens desceram. Eles me transferiram para o carro do meu pai. Minha mãe me abraçou e as lágrimas corriam pelo meu rosto e pelo rosto de minha mãe.
Vovô e meu pai curvaram seus ombros e eles seguiram seus caminhos. Cassam veio até a janela e me pediu para mostrar a ela o pedaço de pergaminho que ela abriu, que ela me deu. Quando abri a minha mão, vi que estava completamente preto. Acho que você vai ficar bem agora, disse ela, mas só para ter certeza, segure isso por um bom tempo. Ela me entregou um novo pedaço de pergaminho. Depois disso, fomos direto para o aeroporto e o vovô nos viu em segurança no avião. Quando decolamos, meus pais deram um suspiro de alívio. Meu pai me disse que já tinha ouvido falar da Hashi Shaku-sama antes. Anos atrás, seu amigo desapareceu e nunca mais foi visto. Meu pai disse que outras pessoas de quem ele gosta e sobreviveram para contar a história. Todos eles tiveram que deixar o Japão e estabelecer em países estrangeiros. Eles nunca foram capazes de voltar para sua terra natal. Ela sempre escolhe crianças como suas vítimas. Eles dizem que é porque as crianças dependem de seus pais e familiares. Isso os torna mais fáceis de enganar quando ela se apresenta como seus parentes. Ela disse que os homens na van eram todos parentes de sangue meu, e é por isso que eles estavam sentados ao meu redor, e porque meu pai e meu avô estavam dirigindo na frente e atrás. Tudo foi feito para tentar confundir Hashi Shaku-sama. Demorou um tempo para entrar em contato com todos e colocá-los todos juntos. Então foi por isso que tive que ficar confinado no quarto a noite toda. Ele me disse que uma das pequenas estátuas de Gizo, aquelas que deveriam mantê-la presa, haviam sido quebrada, e foi assim que ela conseguiu escapar. Isso me deu arrepios, fiquei feliz quando finalmente voltamos para casa. Tudo isso aconteceu há mais de 10 anos. Não vi meus avós desde então. E não consegui nunca mais sequer colocar os pés no Japão. Depois disso, eu ligava para eles a cada semana e falava com eles por telefone. Ao longo dos anos tentei me convencer de que era apenas uma lenda urbana, que tudo o que aconteceu foi uma brincadeira bem elaborada, mas às vezes não tenho tanta certeza. Meu avô faleceu há 2 anos. Quando ele estava doente, ele não me permitiu visitá-lo e deixou instruções escritas em seu testamento de que eu não deveria comparecer ao seu funeral. Foi tudo muito triste. Minha avó ligou há alguns dias, ela disse que foi diagnosticada com câncer. Ela sentia muito a minha falta e queria me ver antes de falecer. Tem certeza, vovó? Perguntei, é seguro. Já se passaram 10 anos, disse ela. Tudo aconteceu há muito tempo. Está tudo esquecido, você está crescido agora. Tenho certeza de que não haverá problema. Será que é a avó dele que está ligando? Mas, e quanto a Hashi Shaku-sama? Eu perguntei. Por um momento houve silêncio do outro lado da linha. Então uma voz masculina profunda dizendo: